Muitas pessoas podem enfrentar problemas no seu sistema digestivo. E com a ajuda do Hospital São Marcos, nós vamos mostrar para vocês dicas importantes para você prevenir problemas no sistema digestivo. Vou convidar o Dr. Edilson Carvalho, que já está aqui conosco, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor essas questões de saúde. Dr. Edilson, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Peão. Obrigado, Joelson. Prazer estar aqui com Muito vocês. bom dia. Bom, é possível a gente, com bons hábitos, prevenir problemas no sistema digestivo? Então, tem um provérbio que diz que você é o que você come, né? Então, a gente precisa ter essa lembrança quando nós formos nos alimentar. Então, na verdade, a saúde entra pela boca, né? E a doença também. Então, precisamos sempre ter em mente que o que nós comemos é importante não só na formação da nossa energia para manter o nosso organismo, mas também na fase de fisiologia, da digestão e da eliminação através das evacuações. Bom, muita gente acredita, e tem razão, doutor, quando fala a respeito do consumo de fibras. As fibras, de fato, elas podem ajudar a prevenir doenças no aparelho digestivo? As fibras não só podem, mas elas são fundamentais na alimentação, né? Nós sabemos que hoje, em torno de 20% dos tumores, dos cânceres do intestino, são preveníveis só com a ingestão de fibras, né? Uma quantidade em torno de 25 a 30 gramas de fibras, elas são necessárias para que o organismo tenha uma função normal. E isso inclui não só a questão da evacuação, evitando as doenças intestinais, mas também de outras alterações cardiovasculares, metabólicas, como diabetes, a hipercolesterolemia, que são também evitáveis e tratáveis com a ingestão de fibras na dieta. Então vamos ver aqui alguns dos problemas que podem ser provocados pela baixa ingestão de alimentos que são ricos em fibras. Prisão de ventre, colesterol alto, hipoglicemia, fome fora de hora e obesidade. Doutor, de que maneira é que, por exemplo, a hipoglicemia pode ser combatida com isso? Então, existem na dieta dois tipos principais de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis são aquelas que estão relacionadas com a formação de um gel na parte interna do intestino e elas são responsáveis pela lentificação do processo digestório. Então, as pessoas que comem bastante fibras solúveis, elas vão ter um metabolismo glicêmico normal e vão fazer com que a glicemia seja mantida de maneira fisiológica no organismo. Uhum. Em relação ao colesterol, nós temos a importância das fibras insolúveis, são aquelas fibras que estão presentes mais nos alimentos verdes, né, nas folhas verdes, onde, através do metabolismo do colesterol intestinal, esse colesterol em excesso, ele agrega nessas fibras e são eliminados através das evacuações diárias. Uhum. Uma coisa importante é falar sobre a questão do excesso de peso, obesidade e a fome. Nós sabemos que essas fibras também elas são muito importantes na saciedade. Então, pessoas que se alimentam com bastante fibras na dieta, elas têm uma plenitude, uma satisfação da fome. Então, evita que você acabe comendo em exagero, facilitando o aparecimento das doenças metabólicas, principalmente a obesidade. A prisão de ventre também pode ser prevenida. Exatamente. A prisão de ventre, lembrando que não só a fibra, mas a ingestão de água. Nós sabemos que em torno de 2 litros a 2,5 litros de água por dia são necessárias para que sejam conjugadas junto com as fibras e façam com que ocorra o peristaltismo intestinal. O peristaltismo, Jorge, nada mais é do que o funcionamento, a contração intestinal para que ocorra a evacuação normal. Tá certo. Olha, nós separamos aqui alguns alimentos que são ricos em fibras e que podem ajudar você a preparar a sua dieta. Olha só. Cereais, aveia, germe de trigo e granola são alguns dos alimentos que compõem essa categoria e que ajudam nessa digestão. Esses são riquíssimos em fibras, né? Exatamente. Na natureza, Deus colocou a natureza bem equilibrada. Na verdade, as fibras que eu falei, que são fibras solúveis e insolúveis, elas estão presentes na grande maioria dos alimentos, né? Principalmente as frutas e os cereais. Existem alguns alimentos que têm mais fibras solúveis e outros mais fibras insolúveis. Por exemplo, a aveia, ela é rica em fibras solúveis, então ela é fundamental naquele processo do metabolismo inicial que ocorre no estômago e no intestino delgado, na parte mais alta, facilitando o quê? A prevenção da hipoglicemia, a prevenção das doenças metabólicas principalmente.
tá? Mas muito rico. Outro grupo alimentar, legumes e cenouras, legumes como cenoura, abóbora e beterraba também são ricos. São solúveis ou insolúveis? Assim? Na verdade, elas têm 1/3 da quantidade de fibras nesses elementos, nesses frutos, nas verduras e legumes, 1/3 são fibras solúveis e 2/3 de fibras insolúveis. Então, a natureza já deixa essa quantidade bem balanceada. No caso das folhas verdes, elas são mais ricas em fibras solúveis, então facilitando bastante o quê? A evacuação, né, o movimento intestinal normal que nós precisamos ter fisiologicamente. Mais alimentos, vamos lá, mais dicas de alimentos. As frutas, ameixa, damasco, figo, uva passa, pêssego, pera, mamão, laranja e abacaxi. Esses podem ser consumidos à vontade, né? E você observa, Joel, você ficou muito bem explicado essa fotografia da cor, né? Então é ideal e a gente orienta que as pessoas ingiram diversas frutas durante o dia, não só no café da manhã, porque as pessoas acham assim, não, eu vou comer os meus 25 gramas, 30 gramas de fibra no café da manhã. Não deve ser assim. Isso tem que ser fracionado durante o dia, tá? Então, come no café da manhã 2 ou 3 fibras, no almoço e no jantar também, né? Fazendo com que ocorra uma presença de fibras durante todo o dia, durante todo o ciclo circadiano, para que o intestino funcione de maneira adequada. Assim, o mais colorido possível. Então, a alimentação mais colorida possível, né? Variados. E lembrar que na nossa região não precisa ser, às vezes a pessoa, os médicos só passam verduras e frutas difíceis. Na verdade, nós temos frutas aqui da região, por exemplo, a manga é altíssimo rico em fibras, né? E já vem a quantidade de água balanceada. Então, devemos lembrar que as frutas regionais são muito ricas em fibras e isso facilita o controle das doenças, como nós observamos. Bom, vamos aqui mais um grupo de alimentos. O feijão, fava, o grão de bico e a lentilha, também esses é recomendável que se consuma de maneira irrestrita? Na verdade, como eu falei, a natureza já vem balanceando tanto as fibras solúveis como insolúveis. O importante é que nós temos uma variedade de alimentação em relação a isso. Tem pessoas que dizem, eu vou só comer alimentos, só mamão, né? Não é só assim, a gente precisa comer o mamão, que é rico em fibras, a maçã, que tanto a polpa como a casca também, que é rico em fibras insolúveis, precisam ser ingeridas de maneira regulares, né? Então, nós temos a laranja, as frutas cítricas de maneira geral. O pão integral, também muito rico em fibras insolúveis. Próximo aqui, grupo de alimentos. As verduras, escarola, couve, que nós já até falamos sobre algumas delas, o agrião, o espinafre, a selga e o aipo, também que podem ser encontradas facilmente, obedecendo também à lei das cores, né? Isso. A variedade das cores. E quais? Então, esse slide predomina principalmente o verde. Então, as folhas verdes, elas são ricas em fibras insolúveis. As fibras insolúveis, elas são responsáveis principalmente pelo movimento intestinal, pela peristalse intestinal, fazendo com que o intestino tenha um ritmo normal, um ritmo fisiológico normal, evitando principalmente a constipação, o aparecimento de doenças intestinais, como a diverticulose, que pode levar a diverticulite, e o câncer intestinal, que é tão temível, né, que é uma terceira causa de câncer maior, tanto em homens como em mulheres. Próxima informação, vamos lá. Os integrais. Você falou um pouco da propriedade dos integrais. Pão, arroz, massas. É importante todo mundo ter alimento integral? Com a industrialização, isso no começo da década de 30, alguns alimentos começaram a ser purificados, né? Industrializados. Então, perdeu-se muito do que, por exemplo, o arroz, que hoje nós estamos voltando à ingestão do arroz integral, onde ele vem o arroz, mas também vem os sais minerais e as fibras que estão presentes nele. Então, devemos evitar esse excesso de alimentos industrializados, que eles são pouco ricos em fibras. Então, quanto mais integral, maior a quantidade de fibras e maiores os benefícios que o paciente vai ter, que a pessoa vai ter em relação. Quanto menos processado, melhor. Mais natural possível, né? Próxima informação que nós temos aqui. Olha, a importância do consumo de fibras também pode ser apontada pelas consequências do consumo ideal, né? Redução do colesterol total, o que significaria isso, doutor? Então, as fibras insolúveis, elas retêm durante o processo digestório, eles agregam o excesso de colesterol do organismo. Então, no momento que você se alimenta de fibras insolúveis,
o colesterol se agrega a ela e ele é eliminado através dos movimentos evacuatórios, fazendo o controle do colesterol. A ajuda ao controlar a glicemia são mais as fibras solúveis, né? Nós falamos da aveia e relacionados. O bom funcionamento intestinal, que é o que todos nós procuramos, né? Sempre ter uma evacuação a cada 2 ou 3 dias, de maneira saudável, sem esforços, sem problemas maiores, né? E o tão importante é a prevenção do câncer intestinal. O câncer intestinal ele está relacionado com a ausência de fibras na dieta. Existem alguns países, principalmente os países africanos, que você tem uma alta ingesta de fibras e a quantidade de câncer é extremamente baixa. Já nos países desenvolvidos, incluindo o nosso Brasil, o país em desenvolvimento, o que é que acontece? Um aumento da incidência de câncer em pessoas que têm pouca ingestão de fibras. Por quê? Porque as fibras, elas limpam, elas servem como uma esponja dentro do organismo. Elas limpam as substâncias carcinogênicas, as substâncias mutagênicas, que levam ao aparecimento do câncer. Então, existem até trabalhos recentes que se você comer até 90 gramas de fibras ao dia, isso pode levar a uma prevenção quase completa do câncer intestinal. Isso são trabalhos localizados, mas essa relação é uma relação muito proporcional, tá? E o câncer, a gente tem, além dessa prevenção primária, que é a prevenção através da ingestão de fibras, nós temos a identificação precoce, que é através do exame chamado colonoscopia, onde você utiliza um aparelho endoscópico, onde você faz a observação interna do aparecimento de pequenos pólipos. Os pólipos são lesões pré-malignas. Então, na fase de pólipo, o tumor ainda é curável, porque é a lesão benigna. Se você deixar isso passar, acaba perdendo. E o Hospital São Marcos tem essa facilidade de fazer essa prevenção de maneira segura e de maneira certeira, né? Através do serviço de colonoscopia e endoscopia digestiva. Então, lá no Hospital São Marcos existe esse exame que faz a identificação? Com certeza. É um exame que lhe garante, se você tiver o intestino normal, 10 anos com a prevenção contra o câncer do intestino. Tá certo. Eu queria agradecer ao doutor Edilson Carvalho, médico do Hospital São Marcos. Obrigado pela presença, doutor Edilson. Grande abraço. Obrigado, doutor Edilson.